A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso CQC do IBEF de Empreendedorismo e Gestão. Hoje comigo aqui como co-host minha grande amiga Juliana Frasson. Olá. Tudo bem, Ju? Tudo jóia. E nosso convidado de hoje muito especial, Rodrigo Miranda. Muito obrigado mais uma vez. Agenda corridíssima, eu sei como é que é. E para encaixar, deu tudo certo. Então é uma honra para a gente, um prazer ter você aqui hoje. E muito melhor até do que eu falar dele, com tantas conquistas, tantas realizações, que você, por favor, fale um pouquinho para a gente aqui de você, para iniciar a nossa conversa, e até mesmo já dando esse gancho, quem te influenciou nas suas escolhas profissionais, nessa tua já vitoriosa e de excelência, enfim, carreira que você tem. Muito obrigado mais uma vez, tá, Rodrigo? Eu que agradeço e quero começar até dizendo que o IBEF me proporcionou um dos momentos mais emocionantes e honrosos aí desses últimos anos, desde que a gente começou a empreender. Em 2021, me concederam um prêmio de empresário do ano de uma maneira absolutamente inesperada para mim e fiquei extremamente lisonjeado. E foi um momento ímpar, assim, né? A cerimônia muito bacana. Pude levar meus sócios lá comigo, cara, foi uma coisa maravilhosa. Às vezes a galera fala muito mais lá do negócio, da Forbes, que foi no mesmo ano, Forbes, o Undertale, assim. Eu falo, cara, aquele prêmio do IBEF, para mim, ser no Espírito Santo, o Vanik me ligando para falar, o Sotelino, que é um grande amigo meu também, depois, que sempre fez parte aqui também. Para mim isso conta muito, né, cara? Assim, eu sou um apaixonado pelo Espírito Santo. Uma das primeiras palestras que eu fiz na minha vida foi no IBEF também, então é um instituto que eu tenho um carinho enorme e uma gratidão, assim, me proporcionou um momento muito, muito, muito legal. Inclusive, se entrar no meu Instagram, você vai ver que a foto que está fixada lá é da cerimônia. Mas, bom, me apresentando brevemente, tem 9 anos que eu saí da faculdade, formei aqui na Federal do Espírito Santo, e dali a gente já começou a empreender junto com alguns amigos que viraram sócios aí de vida, né? Mais que de negócio de vida. E a gente começou um negócio que chamava Zait, em 2016, que era um delivery de bebidas. Também muito perto aqui, deve estar 3 minutos de carro. Era um delivery de bebidas que no ano seguinte se transformou num negócio de lojas autônomas. Em paralelo, depois a gente criou no ano seguinte também um aplicativo de delivery, que foi a Chip. E essas empresas, elas foram, sem dúvida nenhuma, os elementos que transformaram, né, a minha vida. Eu não tive uma carreira de estudo pensada para empreender, mas sim para ser um engenheiro de ofício mesmo. Mas essas duas empresas, elas me mostraram um lado da vida que eu não podia imaginar que ele existisse, né? Esse lado do empreendedorismo, o lado de você talvez ter um pouco mais a rédea para o lado ruim, mas sem dúvida nenhuma muito mais para o lado bom também, de poder correr atrás das suas coisas, etc. E essas duas empresas, quis o destino que elas ambas fossem adquiridas, então a gente passou por 2 momentos ali de venda, de 2 M&As. A Zait, que foi comprada pela Sapori, que é um grupo de alimentação corporativa, e a Chip virou um negócio foi comprado pela Americanas, né, virou uma unidade de negócio da Americanas. E depois disso, tem um monte de história aí no meio, mas em 2023, quando eu saí junto com meus sócios, a gente constituiu a primeira SAF aqui do Espírito Santo, do Rio Branco, liderado pelo Renato, meu sócio também desde sempre, enquanto o Tomás ainda estava lá na Americanas tocando. E em 2023 também criei a minha empresa, que hoje é onde eu dedico minhas horas como executivo, que é a VPX, uma empresa de consultoria estratégica, além dos outros projetos que a gente participo de 4 ou 5 conselhos de empresa também. E é engraçado que você pediu para me apresentar, eu estou apresentando, na verdade, as minhas empresas, né? Mas isso não é à toa, né? Eu acho que esses últimos 9 anos, essa experiência empresarial
sem dúvida nenhuma, elas moldam talvez 80%, 90% do que eu sou. O histórico profissional do empreendedor, ele está entranhado no DNA do empreendedor, né? Não tem como separar, é impossível. Entranhado, mas eu acho que mais do que isso, o lado empresarial, do empreendedorismo, etc., ele me permitiu, de alguma forma, ser mais quem eu talvez sempre quisesse ser. Né, de ter mais liberdade, de poder ter mais exposição. Nunca nego para ninguém, eu adoro isso que eu estou fazendo agora, poder compartilhar. Me permite dar muita aula, fazer. Minha mãe era professora, acho que eu puxei isso dela. Então eu adoro fazer isso. Eu acho que toda semana eu estou dando. Então, o lado empresarial, para mim, ele não veio só como uma missão de vida, mas sim como um vetor ali de permitir ser realmente quem eu nem achava que eu queria ser, o que eu poderia ser, e eu não estou falando isso no sentido financeiro ou de sucesso, não acho que tem nada disso, né? O sucesso é alugado, não é comprado. Mas hoje eu me sinto... Acho que eu sou mais isso aqui do que eu era quando eu achava que eu ia ser engenheiro, não tem nenhum demérito na profissão, muito pelo contrário, mas é impossível eu me descrever sem falar dessa trajetória de 9 anos, que by the way, assim, o tempo, foi eu sair da faculdade, foi o que a gente fez. Né? Então, minha vida ela tem girado muito em torno disso. Muitos desafios, muitos aprendizados, mas uma diversão, uma alegria e um privilégio, né? Um sentimento de privilégio mesmo, de poder viver tudo isso e todos esses movimentos que a gente participou, também incluindo os momentos ruins também, que fazem parte, né? Você, minha amiga, fica à vontade, né? Por favor. Inclusive, deixa eu me apresentar. Meu nome é Juliana Frasson. Também trabalho com consultoria. Eu sou especialista em gestão estratégica e neurodiversidade. Agora, Rodrigo, eu vou fazer uma pergunta para você que está relacionada ao berço, ao nascimento do seu primeiro empreendimento. Como que ele nasceu e o que fez você empreender? Essa é uma história que eu acho que ela é engraçada e ela é importante de ser dita. O que eu queria, na verdade, era ir trabalhar. No último ano de faculdade, eu ainda queria trabalhar na Samarco, na Vale, enfim, na carreira tradicional da engenharia aqui. Isso mudou quando eu fiz um estágio em uma dessas empresas e fiquei um mês lá. Eu falei, caralho, ferrou, porque eu não quero isso. Né? Não é isso, me senti muito preso, etc. Saí e minha mãe, que me conhecia como ninguém, né? Ela falou, filho, fiquei preocupado, você quase entrou em depressão em um mês, etc. Não era isso que você queria. Falar, porra, mas eu achava que era isso, mas não é. E aí depois fui buscar outras coisas, eu queria, então mudei, quero trabalhar em consultoria estratégica. Ironia do destino, né? O que eu estou fazendo hoje era o que eu queria fazer 10 anos atrás. E aí acho que fiz uns 15 processos seletivos para McKinsey, Bain, BCG, IT Kearney, Integration, e vou ficar o dia inteiro aqui falando o tanto de empresas que fiz processo seletivo, e quis, de novo, o destino que nem eu, nem meus sócios passassem processo seletivo nenhum. Ali no final de 2015, início de 2016, acho que o mercado estava um pouco retraído, né, pela conjuntura, etc. Então a gente foi forçado a empreender, não foi uma coisa que, nossa, eu planejei. E acho que a propósito, assim, não tinha não sei se é a melhor palavra, mas não tinha um glamour por trás do empreendedorismo como a gente vê hoje. E eu acho positivo que haja. Eu não acho que, nossa, empreender é matar um leão a cada dia. Porra, cada um tem sua realidade. Mas assim, a minha realidade é saber que todo mundo tem seus desafios, eu tenho os meus, os colaboradores têm os deles, quem está na carreira pública tem os deles. Minha mãe foi, então eu sei bem uma série de coisas que ela passou lá. Mas eu não acho uma vítima, pelo contrário, eu acho divertidíssimo isso que eu faço. Então, eu acho que precisa ter e colocar luz, principalmente, cara, nas histórias reais, né? Não só as histórias de Instagram, mas as histórias reais de empreendedorismo. Mas naquela época não tinha isso. Tanto é que eu me lembro começando um negócio ali, me lembro com muita clareza, apesar de fazer quase 10 anos, provavelmente 10 anos, um amigo do meu pai sentado na sala, meus pais moravam em Guarapari, meu pai mora lá até hoje, um amigo do meu pai sentado na sala e falou, pô, Rodrigo, que pena, né, cara, assim, você pegou um momento que o mercado de engenharia tá ruim, vai ter que abrir um negócio e tal. Então era visto como uma coisa assim, porra, que merda, né, e tal. E hoje em dia eu acho que tem uma coisa muito mais maneira de, cara, pô, você tem uma ideia, o que é fabricar caneca? Massa, velho, pô, vai, cria uma tese, arranja um investidor. Caraca, eu acho hoje muito mais legal.
Naquela época eu não sentia esse ponto, então foi uma coisa que a gente foi meio empurrado depois de tudo que meus pais fizeram para me educar. Eu não teria coragem de voltar para casa e falar, porra, pai, eu não tenho emprego, etc. Não, vou criar meu próprio emprego. E aí, com aquela cabeça de universitário, meu sócio, a gente... Pô, o que resolve um problema do mundo? Né? Entregar bebidas rápido e gelada. A gente achava que era isso, né? Que era uma dor nossa, que é um clássico também do empreendedorismo, né? Uma dor sua. Pô, a gente tinha 23 anos, né? A dor sua, que você queria pedir, chegar rápido a bebida na sua festa, etc. Vamos criar. Então a Zite começou com isso. Mas sem história de longe. Por que eu acho que é importante falar disso? Porque muitas vezes, principalmente em evento, etc., tem gente que fala para, pô, Rodrigo, eu não acho que eu tenho a sua veia para empreender e tal. Cara, isso é uma besteira do caramba, porque eu nunca tive isso. Não venho de uma família, nossa, empreendedor. Porra, venho da família que sobreviveu e meus pais fizeram o que podia e o que não podia para dar educação de uma forma brilhante para a gente. Mas eu não cresci com esse negócio de, nossa, vou empreender, como hoje eu vejo e acho incrível, como eu falei. Então eu acho que boa parte dessas coisas você desenvolve ao longo do caminho, né? Você aprende a ter tesão naquilo que você está fazendo. E eu acho que é legal compartilhar isso. A gente foi empurrado para empreender, não era uma coisa que a gente partiu do É super interessante você colocar... A gente faz duas análises distintas. Primeiro, estruturalmente, quando você olha aonde que as pessoas elas conseguem sustentar informação de qualidade, educação. Escola, faculdade, instituto técnico. Em nenhum desses locais você encontra algo sedimentado a ponto de desenvolver o conhecimento, o gosto, o prazer pelo empreendedorismo. Total. E segundo é a crença limitante, né? Eu não tenho... Você colocou uma frase fantástica. Eu não tenho o seu dom. Eu não tenho a sua pegada, a sua veia. E isso é uma crença limitante gigantesca. Total. E eu falo com propriedade, porque até um ano atrás... A minha maior crença limitante era, eu não posso, como que eu vou sustentar meu filho, como que eu vou viver se eu não estiver trabalhando para uma empresa grande? Né? Perfeito. E a partir do momento que você desmistifica isso, você olha a caneca, o óculos, o que quer que seja, você se enxerga como alguém com potencial para estruturar algo que pode ser comercializado e virar renda para você, para sua família, você deixou de acreditar em alguma coisa que estava limitando você para que você construísse algo maior. Total. Esses dias eu fui, acho que mês passado, fui numa barbearia lá em São Paulo e tem um cara que corta o cabelo lá que é um cara super engraçado, assim, despachado, né? E na cabeça dele eu sou bem sucedido, tenho dinheiro, sabe aquela coisa assim, né? Pô, e aí e tal? Ó o patrão, brincadeira, né? E aí eu entrei, ele tava conversando com outro amigo dele e falou, ei, fala aí, como é que faz pra ter dinheiro e tal, não sei. E eu fiquei refletindo, né? E eu não sou um cara rico, mas obviamente, né, tenho uma vida maravilhosa, muito mais do que eu merecia ou do que eu pedi. E eu fiquei refletindo, né, cara? Como é que faz, né? Como é que você sai? Eu acho que conecta um pouco disso que você está falando. E eu falei, cara, eu vou te falar uma parada. Eu dei sorte pra caralho. Eu falei, não, eu dei sorte mesmo. E vou te explicar por quê. Eu tinha exatamente essa visão. Me achava um cara super mediano. Meu irmão, desde que eu me entendo por gente, o cara 4 anos mais velho, o cara mais inteligente da escola. As escolas disputavam para dar bolsa e material didático, etc., para levar ele de uma escola para outra. Então isso criou um parâmetro dentro de... Sabe, meu irmão era aquele cara avançado de turma e assim, porra... sempre estudou com bolsa 100%, etc. Então criou um parâmetro para mim que eu me colocava num lugar me coloco até hoje, de, porra, eu me acho um cara médio, eu não fui de pegar recuperação, mas não tem ninguém disputando por mim aqui, né? Então me achava um cara médio e olhava para mim e falava, cara, porra, se eu tiver um emprego XPTO, ganhar 10, 12 pau por mês, acho que eu vou ter uma vida legal, etc. E você consegue, de fato, ter uma vida legal. Mas era uma coisa um pouco, puta, não fui um cara feito para fazer muito mais do que isso, etc. E onde que entra a sorte, né? E para mim a sorte nada mais é do que a aleatoriedade positiva, né? A vida tem cheia de aleatoriedades, algumas negativas, algumas positivas. Eu tive várias positivas, mas as principais delas foram as pessoas que eu me deparei ao longo desse caminho, que elas quebraram e me permitiram enxergar que dava para eu fazer alguma coisa. E eu acho que elas enxergavam em mim alguma coisa
tão além do que eu enxergava para mim, e o primeiro deles, que é meu sócio até hoje, que é o Tomás, eu entro no primeiro dia de aula, o cara tá sentado do meu lado na faculdade, você vai dizer que isso não é sorte? E ele tinha uma visão muito à frente. Uma visão, ele estava tentando fazer USP, ele estava indo para São Paulo e etc. E ele sempre foi o cara que provocou. Ele falava, porra, mano, para com isso, esse pensamento pequeno, dá pra gente fazer mais, dá pra gente tal, etc. Então eu tive muita sorte de ter um cara desse do meu lado, que inclusive quando eu falei, vamos empreender, ele falou, lógico, vamos embora, dá pra gente fazer, a gente vai conseguir, tal, Então eu tive muita sorte. E depois eu vou e estou entregando bebida e conheço o Diogo Roberti, que era o CEO e fundador do PicPay. Entregando bebida, eu conheço ele lá na sede do PicPay, e esse cara, por algum motivo, vai com a minha cara e começa a ser meu mentor, meu irmão de vida há 8 anos, e ele começa a me enxergar uma coisa completamente diferente. Ele foi na Zite, a primeira vez que ele foi na Zite, a gente entregava bebida, faturava 30 mil por mês, ele fez conta, falou, isso aqui já é um business que vale uns 5 milhões. Se estava certo ou não a conta de valuation, não é o ponto. O ponto é que esse cara começou a me mostrar e eu falei, meu Deus do céu, porra, tem um negócio que eu não estou enxergando. E começa a me enxergar mais. E você vai ganhando tração, né? Aí eu conheci o Wilson lá, o dono da Nasca, que, porra, começa a me mostrar a história dele, que só tem 30 anos que ele mudou de vida fazendo XPTO coisa e que ele enxerga que eu posso fazer... Né? E aí vem investidores que acreditam. Tá? Então, como que eu vou dizer que eu não tive sorte pra cacete? É claro que eu tenho o meu mérito, por menor que seja, de pegar isso e botar e traduzir em trabalho pra cacete, correr atrás e estudar, porque, porra, lá em casa nunca foi facultativo estudar. Mas eu falei, cara, eu tive sorte, porque, assim, se eu não tivesse conhecido por aleatoriedades da vida dessas pessoas e elas tivessem me apresentado alguma coisa diferente, eu ia achar que eu tinha que me limitar a uma coisa menor, ou que eu estava fadado a ser eternamente médio ali, etc. E aí eu acho que conecta um pouco com o que você está falando, né? Às vezes tem essas travas assim na gente que permitem a gente nem considerar. Não é achar que eu não consigo fazer, mas você nem considera. Vou abrir uma empresa aí, nasci aqui em Guarapari e tal. Dá, né? Dá para fazer. Dá para chegar, dá para você ganhar um prêmio, dá para você... Tá, e quando eu olho para trás, o que a gente fez demais? Não fez nada demais. Nunca teve um momento eureka, nunca teve um momento wow, não somos os ases dos negócios, etc. Fomos caras com alguma sorte, trabalhando pra cacete e nunca paramos de trabalhar um dia. Nunca. Um mês sabático que eu tirei lá na Itália, quase adoeci também. Outro mal de todo empreendedor, nunca consegue parar de trabalhar. Mas, na verdade, deixa eu refazer a minha frase. Não acho que não é um mal. O empreendedor que consegue se tornar empresário, e um empresário bem-sucedido, normalmente ele empreendeu com propósito. E uma outra coisa também que eu acho que cabe muito na sua fala, você falou que você teve sorte. Eu acho que você soube aproveitar as oportunidades. Dificilmente uma pessoa que é um grande idealizador, ele chega a algum lugar se ele não fizer parceria com um grande estrategista. Na união de vocês aí, provavelmente um é uma coisa e outro é outra coisa. Porque as competências comportamentais e conhecimentos técnicos de vocês certamente se complementam e fizeram vocês chegarem onde vocês chegaram. Não, somos sócios completamente diferentes. Se você olhar, né, o Tomás, o Renato, o Pedro, cara, somos sócios completamente diferentes, mas com uma visão de vida muito alinhada. Mas eu acho que a complementariedade, não só técnica, mas comportamental, acho que é um dos principais fatores, e eu já tive muito sócio na minha vida. Uma das coisas que eu mais olho assim, na hora de montar minha sociedade são perfis que são complementares ao meu, porque senão dá pau. Né? Me conheço bem, meus pontos negativos, eu sei o que me incomoda, etc. Eu sei onde que eu preciso ser complementado. Então eu busco montar minha sociedade de forma intencional, assim, né, com esses pontos. E acho maravilhoso, cara. Acho maravilhoso. Tem que ter tesão no contraditório, tem que ter tesão na divergência, porque senão não precisava de mais gente, né? Era só eu resolvia. Isso é verdade. Vamos lá, continuar então aqui? Você falando sobre dor. E é muito isso, né? A gente vê uma dor própria para começar um negócio, mas também tem a famosa dor do crescimento, né? Quando você começa a expandir, enfim. Aí você vê aquele negócio que era teu, que era assim, vai tomando uma proporção. Tudo bem que você tem os seus sócios que estão contigo há esse tempo todo. Mas como é que você faz para manter essa cultura que você imaginou como empreendedor, como do zero,
para você continuar, mesmo com essa expansão dos seus negócios, aquela cultura minimamente está presente no seu negócio? Como é que você avalia isso? Como é que você faz isso? Cara, eu acho que o que eu faço é não assumir que o jeito que eu fazia antes era certo, ou melhor, né? A minha tendência, que eu sempre busquei fazer, cara, eu quero estar um passo à frente da cadeira que eu estou ocupando. Então, aquele papo de me tornar dispensável, para mim isso não existe. O ponto é como que eu me torno mais relevante, ou o que eu vou precisar ser no ano que vem, qual é o tema que eu não conheço hoje, que eu preciso conhecer no ano que vem. Então, eu sempre busquei, através do estudo, e o meu estudo não é necessariamente um estudo formal de leitura, etc., mas um estudo muito relacional, de estar com as pessoas que têm o dobro, às vezes 5 vezes mais experiência de negócios do que eu, para eu entender qual que é o próximo passo que eu tenho que ter. Então, uma coisa que eu não faço é achar que o que era bom era lá no início. Não. O pensamento é qual que tem que ser o próximo step. Quando a gente começou as nossas startups, que a gente nem sabia que se chamava startup na época, era legal pra caramba, porque era eu e meus 3 sócios e, cara, todo mundo fazia tudo, etc., aquela proximidade e tudo mais, mas rapidinho eu falei, não, a gente precisa se dividir, precisa ter papéis. Então a gente era uma distribuidora de bebida que tinha CEO, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Desde sempre a gente teve essa divisão de papéis, porque esse era o próximo passo que a gente precisava. Naquele momento não precisava, mas o próximo passo demandava isso. E aí eu executava pra caramba e o Diogo já vinha pra mim e falava, Rodrigo, você precisa ter tempo livre. Você tá louco, Diogo? Cara, você precisa ter tempo livre para você pensar, para você olhar, etc. Opa, então esse aqui é o próximo nível, né? Eu lembro que o Diogo separava sexta-feira de manhã dele para ter tempo livre, conversar com outras pessoas, receber empreendedores. E eu comecei a fazer isso quando eu tinha 25 anos. E se você olhar, é completamente descabido um cara que está começando a empreender, né? Tá fazendo essas coisas. Então, o meu olhar sempre foi, cara, o que a empresa demanda de mim nos próximos passos? E nunca nasci assim, vou morrer assim. Pelo contrário. Cara, eu era um cara completamente descrente no início de estratégia, de gestão, de governança, etc. Mas rapidamente eu fui entendendo que esses eram os próximos passos. Às vezes o pessoal pergunta, como é que vocês criaram empresas que as 2 foram vendidas em menos de 5 anos para grandes grupos, diligenciado, auditor, porque a gente estava pronto para o próximo do próximo passo. Então, eu não tenho apego com o que era ano passado ou o que era 5 anos atrás. A pergunta é o que a empresa vai precisar de mim no próximo ano. Eu sou um operário desse negócio. E eu lembro os meus sócios que eles estão me dando a incumbência de ser o diretor desse negócio, né? Nós estamos em conjunto decidindo isso. E eu, enquanto funcionário do meu próprio negócio, eu preciso me perguntar isso. O que eu preciso fazer para me manter relevante para isso? Talvez eu chegue em algum momento na conclusão de que eu não seja essa pessoa, mas eu acho que vai demorar, porque, meu irmão, estudo, vontade, acesso a pessoas que podem me ensinar, etc., isso não vai faltar tão cedo. Talvez por uma limitação cognitiva em algum momento eu entendo que eu tenho um teto, mas nunca por vontade ou por achar que meu papel é ser dispensável e que o cara que levou de 1 a 10 não é o cara que leva 10 a 100. Que porra de papo é esse? Tá maluco? Tá maluco? Eu sou o cara que eu posso levar ao IPO, posso abrir mais empresa. Se eu me dedicar, se eu estudar, se eu me cercar de pessoas que me ajudem a fazer isso, eu não vejo por que eu não fazer. Então, essa é a minha visão, muito mais olhando o que o futuro precisa de mim. Perfeito. Continuidade, amiga. Depois que o papo é tão interessante que a gente vai ter que ver como é que a gente vai verdade, a gente vai ter que dar uma encurtadinha. Eu falo pouco, né? Mas o assunto está muito bacana mesmo. Ótimo. Agora vamos falar sobre carreira. Conta pra gente que práticas você utiliza para tomar as decisões estratégicas nos seus negócios. Números. Acho que... Análise de KPI. 100%. É claro que com o passar do tempo, você vai tendo uma leitura de contexto. Algumas pessoas chamam de feeling, né? Mas uma leitura de contexto que te permite inferir algumas coisas. Você fala, cara, esse negócio aqui não está cheirando muito bem. Porque você já passou por aquilo, etc. Eventualmente, mesmo com os números verdes lá, né, você toma alguma decisão. Mas eu primordialmente, assim, eu sou da tese de que um problema numa empresa é uma meta que não está batida. Então, eu tenho que olhar para o meu painel de bordo lá,
Cara, onde que está o problema? O problema está aqui em churn, tá bom. Então a discussão é como é que a gente vai resolver isso. Vamos quebrar isso aqui, entender, cara, por que os churns estão acontecendo, deixa eu conversar com os clientes, deixa eu abrir, etc. Então, as minhas decisões, elas partem majoritariamente daqui, né? Obviamente que você vai olhar para algumas coisas que são mais preditivas, né, do que você olhar para algo que já aconteceu. Então, a questão da cultura organizacional dentro de uma empresa, ela é uma questão preditiva. Pode ser que a empresa esteja performando super bem, você olha os números, o fluxo de caixa, margem EBITDA, esteja tudo excelente, os indicadores e tal, mas, você está vendo ali alguns comportamentos que preditivamente estão dizendo, olha, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, talvez isso tenha um problema. E aí, fazendo um paralelo com o futebol... que já é bom que você dá um gancho para depois a gente falar sobre isso. Fazendo um paralelo com o futebol... Você sempre tem que se perguntar, você está aqui para ganhar um campeonato ou você está aqui para construir um clube de 10 anos, 20 anos, 50 anos? Então, alguns temas eles não vão refletir no número agora, por mais que dê de alguma forma, é um indicador de fit cultural, dá para você fazer? Dá. Mas alguns padrões que exigem uma coisa chamada quilometragem rodada. Né? E, cara, 10 anos fazendo a mesma coisa, que ainda é pouco tempo, né? 10 anos eu sou um bebê aqui. Empreendendo. Mas eu já passei por esse negócio algumas vezes. Você consegue identificar padrões comportamentais que vão gerar problemas futuros. Mas eu diria que isso é 10% ali das decisões. De resto, cara, eu quero saber qual que é o número, para entender qual que é o problema, para aí sim a gente partir para uma discussão. Porque tão desnecessário, tão ruim quanto não fazer algo, a gente também ficar gastando energia para resolver algo que não é um problema de fato. Ficar conjecturando, né? Ficar conjecturando, partir daqui, sempre pode ser melhor. Tá bom, mas se você tinha um plano, você está dentro do seu plano, ok, vamos, porque senão virou loucura. Sempre pode ser melhor, sempre pode ser pior. Né? Eu preciso de um plano e depois, na dúvida, segue o plano. Então, eu procuro ir nessa linha. E ele já me deu até a dica aqui, você sabe que eu quase não gosto disso, né? Vai falar de futebol. Enfim, que é um meio que... Trabalho já tem mais de 20 anos, fui jogador também. Tentei, pelo menos, jogar. E comentar aqui um pouco sobre o Rio Branco, né? A SAF do Rio Branco aqui do Espírito Santo, né? Capa preta. Tive já a oportunidade de conversar muito com o Renato, já há alguns anos já, participar de alguns eventos juntos. E eu sempre falo isso, né? Que até comento com as pessoas aqui no estado. Eu vejo muito potencial, né? Desde a época desde que comecei no Rio, na CJD, depois no Curitiba, isso a parte já executiva, de advogado também da área. Então, isso a gente está gravando aqui agora. Neste momento, para o Rio Branco, faltam 4 jogos para uma Série C. Muito tempo, desde que foi criada a D, o Estado não conseguiu esse acesso ainda. Então, é um momento muito importante e a gente vê até desse apego. A gente fala que o capixaba não gosta de futebol, aquela frase que o pessoal, enfim, usualmente fala, que eu nunca concordei. 8.500 pessoas no último jogo, que o Rio Branco ganhou para passar para a próxima fase. Então, a gente vê essa demanda. E aí, já falando não só de paixão, mas é falar de negócio, com alguém que a gente vê cada vez mais conversando pessoalmente, vê essa vontade, essa coisa do empreender, e até no futebol você vê essa oportunidade também, que eu sei que você viu. Então, nesse sentido, o que te fez investir no futebol? O que você viu, não só nessa paixão que a gente comenta das pessoas, mas do business? O que você vê? Primeiro de tudo, sem dúvida nenhuma, um cara chamado Renato Antunes. Essa... É onde essa história começa e onde ela termina, né? Eu sou um privilegiado de novo, muito sortudo de ter um sócio apaixonado, entendedor, empreendedor, gestor, num momento certo, na hora certa. Nós fomos demitidos da nossa própria empresa ao mesmo tempo, eu e ele, etc. E eu acho que ali foi o momento que sem a gente conversar, cada um pensou, cara, agora a gente pode talvez escolher o que a gente quer fazer. E eu voltei naquele meu sonho da consultoria lá atrás, e ele, cara, no sonho dele cara, quero ter um clube de futebol, quero fazer esse negócio acontecer. E eu não sou da linha do... invista em fundadores bons, em qualquer negócio que vai dar certo. Não, acho que existem teses horríveis com bons fundadores que dão errado. Num primeiro momento eu achei que era um pouco disso. Eu falei, puta, cara, acho que isso é uma tese ruim com um cara muito bom à frente. E falei com ele, a gente é igual família. Família, né? Você quer estar, eu vou estar. Mas deixa eu estudar para eu entender o quanto que eu vou
puta, aí 2 dias estudando, falando com alguns amigos meus que já tinham tido clube, o Rogério Salume, que teve lá o Espírito Santo, o Marcos Boaz, que também já participou desse mundo esportivo, etc. Eu achei que as pessoas fossem me desencorajar e foi o contrário. Só falaram, cara, é um negócio do caralho, mas precisa de gente, precisa de dedicação. Se vocês tiverem isso, porra, esse é um projetaço. Esse é um projetaço. E eu falei, opa, eu comecei a estudar, entender o que era a linha de receita desse negócio, como que é uma estrutura de custo. Isso é um business como outro qualquer. Isso é um business como outro qualquer, né? Inclusive, né, é um negócio que ele tem o planejamento estratégico dele. O Rio Branco é cliente da VPX, que é a minha empresa de consultoria, né? Tem um planejamento estratégico, tem um planejamento financeiro, um BP que norteia a gente. Inclusive, nesses 2 anos de gestão do Renato, cumprindo e batendo o BP que foi desenhado desde o início e que foi vendido, né, para os investidores. Então eu entrei como um negócio. Cara, primeira vez que eu fui no Kleber Andrade, que eu vi ali, acho que a semifinal da Copa Espírito Santo, aquela torcida ali, eu nunca tinha ido no estádio do Espírito Santo. Cara, só de falar eu arrepio, assim. Cara, aí é impossível você separar o negócio da paixão. E, pô, eu venho de uma família tradicionalmente flamenguista e a minha primeira bandeira, cara, não existe esse de ter 2 times, desculpa. Então lá em casa, minha sobrinha de 2 anos, eu fiz sócio torcedor, minha mãe, meu pai, etc. Acabou. Não, porque dá pra... Não dá pra ter 2 times. Não dá, porque daqui a 3 anos nós vamos estar jogando contra o Flamengo. Não dá. E aí, que porra é essa? Vai botar uma camisa metade? Então esquece. E aqui no Espírito Santo, isso foi circunstancial desse negócio de ter 2 times, mas isso tem que acabar. E vai acabar nessa geração agora, ponto. Eu não estou falando só por conta do Rio Branco, estou falando por conta da Desportiva, estou falando por conta do Vitória, por conta do Porto Vitória, por conta do Rio Branco Polenteiro, etc. Caraca, a gente está vivendo talvez o momento mais game changer do futebol e do esporte no Espírito Santo. Talvez, claro que a gente teve anos de ouro aí também em outros esportes, mas talvez isso possa abrir janela também para outros esportes. Então, hoje, né, a posição que eu tenho não é de executivo, eu sou presidente do conselho da SAF, com uma missão muito ligada a esse relacionamento com os investidores, a governança, a estratégia, porque a gente, como SA, a gente tem uma série de obrigações também, mas impossível separar a paixão desse negócio. Acho que é sinceramente, assim, talvez o projeto mais legal que a gente tenha se envolvido. E eu falei aqui os projetos que a gente é sócio fundador, né? Mas além de outros projetos que eu participo, acho que é o projeto mais legal. E você vê a capacidade do trabalho, né? Do trabalho duro. Assim, só quem acompanha o Renato para entender o que esse cara trabalha. Hoje eu me sinto um cara preguiçoso perto dele, porque o cara tá indo pro 3º filho, toca um clube, ele cuida dos jogadores, etc. Assim, cara, a capacidade de você levantar recurso relevante para investir numa tese que era morta, que era esquecida aqui no estado, através de muito trabalho, a capacidade de atrair gente, peso nacional, né? O próprio Marcos é nosso sócio lá também, etc. Porra, isso me dá tesão de viver, cara. Você vê que não tem essa é muito difícil, mas mesmo bota gente boa lá e trabalha pra cacete, etc. Uma tese que tenha potencial. Então, poder participar disso, né, de uma maneira tão próxima é mais uma das sortes que eu tive na minha vida. Novamente, muito bem papéis definidos, né? Desde da estrutura toda do clube, seguindo esse padrão que você sempre comentou. E o Rio Branco, a gente está falando aqui agora, é bicampeão capixaba. Bicampeão. Esse dia, o dia que a gente ganhou o primeiro, desculpa te interromper, mas só para concluir, o dia que a gente foi campeão estadual na disputa de pênalti, ali acabou tudo para mim. Aí vamos lá, eu não sou especialista, na verdade entendo nada sobre futebol. Eu também não sou especialista. Mas entendo um pouquinho sobre a questão comportamental. E esse comentário que você fez, isso é muito, muito comum aqui no Espírito Santo. Essa questão do ter 2 times. Uma pergunta, ela precede a outra. Qual o seu time? Normalmente, as pessoas elas falam de times que são de fora do estado, certo? E aqui no Espírito Santo, qual o seu time? Talvez exista uma relação da chateação, do fato da pessoa que é do Espírito Santo desejar que os clubes aqui do estado
tivessem essa notoriedade, essa expressividade que os clubes de fora do estado têm? Existe essa relação? Por que falar, no Espírito Santo eu sou o time tal, fora do Espírito Santo eu sou o time tal? O que eu aprendi, tá? O que eu entendi. A gente veio dos últimos 30 anos, mais ou menos, se botar aí, são umas 2 gerações aí no meio disso, né? Com uma falta de expressividade esportiva dos clubes, por uma série de fatores, não vou entrar no detalhe, tá? Por uma série de fatores políticos, econômicos, de investimento, etc. A gente já teve clubes disputando Série B, Série A, etc. É da década de 80, e você vem nos últimos 30 anos, você tem esse vale aqui, o que fez com que... O que acontece é que um clube sem série, ele praticamente não joga, ele não tem calendário. Então você não tem nem tinha como torcer para alguns clubes aqui do estado, sabe? Fica muito limitado, não tem incentivo. Antes da reforma do Kleber Andrade lá, você nem tinha um estádio que pudesse receber jogos num padrão de hoje, né? Então a gente viveu uma conjuntura estrutural para isso. E aí, naturalmente, você vai se apegar. A gente é muito influenciado pela cultura do Rio de Janeiro, né? Talvez um pouco ali por Minas também. E foi se criando essa identificação. Mas o que é interessante é que com esse movimento, já devo ter distribuído mais de 200 camisas do Rio Branco. E mais da metade dos meus amigos, eles têm o dobro da minha idade. E quando eu dou a camisa para eles, eles falam, bicho, caraca, bicho, eu ia lá no barranco, lá assistir o jogo com meu pai. Nem eles lembravam disso. E eles estão lá torcendo pro Flamengo, pro Vasco, pro Fluminense, etc. Mas, cara, quando ele vê aquilo, ele se reconecta com o negócio lá de trás. Então foi uma questão circunstancial, estrutural, que agora tem uma outra discussão, que é o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Para voltar a ter os clubes capixabas como primeira opção, eu preciso ter sucesso esportivo, ou o sucesso esportivo só vai vir se eu tiver esse apoio da torcida? É um ovo ou a galinha, né? Porque, agora nas oitavas de final da Série D, o estádio vai estar cheio. Mas no campeonato estadual esse ano, quando a gente estava jogando a gente e Nova Venécia, Porto Vitória, etc., estava dando 300 pessoas no estádio, né? Então, como que a gente... A resposta para mim é consistência e tempo. Só que isso demanda cash, demanda investimento, demanda ter um grupo de investidores que sustente essa tese olhando a longuíssimo prazo. Né? E resgatar uma cultura, né? Oi? E resgatar uma cultura. Resgatar uma cultura. Mas eu não acho que dá pra gente cobrar o torcedor e falar, vocês não estão... Não acho que é isso. Uhum. E também não dá pra cobrar o investidor e falar, vocês não colocam dinheiro. Cara, é um pouco dos dois que você tem que vir. Cara, vem, vai ser legal, vou fazer uma experiência maneira pra você. Ô, investidor, olha só que maneiro, cara, a gente tá aumentando aqui a média. Se esse negócio for para 12 mil de média, eu consigo ter a receita tanto e tal. Então é um trabalho meio ovo e a galinha aqui, que você vai aumentando a demanda dos dois lados para trazer investimento. A receita do Rio Branco esse ano deve triplicar em relação ao ano passado. Olha que bacana. Mas, cara, com muito investimento, com muito trabalho, com trabalho de formiguinha mesmo, cara. Quando vai chegando esses jogos, e faz toda a diferença na nossa receita, no nosso orçamento, tá? Toda a diferença. Começa um trabalho de formiguinha. De, cara, vamos postar, chama 10 amigos, chama 5. Cara, você já botou sua família para assinar o sócio torcedor, etc. É um trabalho, é micro. É um trabalho micro, é muito trabalho. Né? E ainda tem muito a crescer, ainda até a questão de televisão depois, que é uma questão que você vai venda de jogador, que é uma coisa no estado que eu sempre palestrei e comentei como é que você consegue ter, que o Porto Vitória a gente sabe muito bem, que faz muito bem isso aqui no estado. Muito bem. Então é algo que ainda tem isso. Mas, Ju, infelizmente, a gente vai ter que dar uma aceleradinha aqui para finalizar, porque se deixasse de conversar aqui, a gente ficava... Dia inteiro, só que a gente tem esse limite aqui. E já indo para o nosso finalzinho aqui, eu vou fazer uma perguntinha, você faz mais uma e a gente consegue depois finalizar. Pode ser? Show. Vamos lá. Você vai deixar por último para poder finalizar. Tudo bem. Rodrigo, vamos lá. Assim, para quem está assistindo a gente aqui, um livro, um podcast sem ser o seu, do Zero X, já fica aqui também a propaganda. E uma frase que te move diante de tudo isso que você comentou aqui com a gente aqui. Cara, tem um livro que eu gosto muito, que ele é muito didático e que eu acho que pode
assim como me abriu os olhos, pode abrir os olhos de outros empreendedores também para estratégia, para gestão, etc., que chama Entendendo Michael Porter. É uma aluna do Michael Porter explicando as coisas que ele falava. Eu acho ele super didático e é uma coisa para se estudar, assim. Tem um livro de cabeceira. Um podcast além do Zero Exit, tá? Que particularmente o melhor podcast de negócio do Brasil, não é meu, é da Marcela Paulina. Cara, um podcast que me ajudou e que me incentivou a ir para o rumo de empreender, que se chama Like a Boss. Like a Boss. Que é, por sorte também, de um cara que depois virou meu amigo, já foi entrevistado no Zero Exit, que é o Rodrigo Dantas, fundador da Vindi. E eles falam com uma simplicidade de negócio muito, muito bacana. E a minha frase que eu mais gosto de refletir sobre ela, assim, né, até colocar ela à prova, eu sempre falo que é o que nada resiste ao trabalho. Eu acredito demais. Isso está conectado com o que a gente falou aí do futebol, está conectado com transformar a Zait numa distribuidora de bebida na primeira rede de lojas autônomas. Meus amigos mais bem-sucedidos não são caras que tiveram um momento eureka, são caras que trabalham pra cacete, né? E em algum momento ou ao longo do tempo as coisas vão acontecendo. Perfeito. E eu vou fazer a última pergunta. Por favor. Fala pra gente o que você ainda quer conquistar e realizar na sua vida profissional. Porra, vocês estão com tempo? Tem mais umas 2 horas? Tá maluco, não. Vamos fazer um podcast de 2 horas? Só Não, eu acho que a primeira coisa, a gente não conquistou nada, a gente começou a vida agora, né? Eu acho que em termos de negócio, 10 anos não é nada. Meu sócio, a gente fez 33 anos esse agora, e meu sócio somos literalmente, assim, não é modéstia nenhuma, somos aprendizes. Acho que por às vezes a gente falar tanto, se expor tanto, às vezes a galera acha que a gente está na posição de ensinar. Pelo contrário, na posição de aprender. Eu tenho frio na barriga toda vez que eu vou falar, eu tenho frio na barriga toda vez que eu vou sentar aqui para etc. Estamos na posição de aprendiz. Então, acho que o principal objetivo é continuar tendo capacidade, possibilidade, energia para continuar aprendendo. Eu sou um cara que eu me debruço sobre os temas. Eu tenho tesão em ficar refletindo sobre as coisas que eu estou aprendendo, tesão em ficar refletindo sobre as mudanças de paradigma na minha cabeça. Caraca, 2 anos atrás eu achava que isso era a maior buchitagem do mundo. Hoje em dia eu estou vendo, cara, isso faz toda a diferença. Então, que eu continue tendo esse tesão. Eu acho que em termos de negócio, o meu grande drive de vida, assim, é que eu seja capaz que eu possa continuar fazendo negócios com as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu quero, e poder continuar sendo. Eu acho que acho que eu devo estar atendendo as expectativas, porque eu continuo fazendo parte das empresas, mas que eu continue atendendo as expectativas dos meus sócios, porque são eles que me permitem, né, estar aqui, estar trabalhando, estar fazendo as coisas, e também das pessoas que trabalham comigo. Eu trabalho com uma série de pessoas maravilhosas, inteligentes, tenho o privilégio, né? Você trabalha com consultoria estratégica, você trabalha majoritariamente com pessoas com uma capacidade cognitiva muito acima da média, então isso é um privilégio também. E que a gente continue podendo fazer negócio, ganhando dinheiro, se divertindo, com as pessoas que a gente gosta. O meu lema assim, de sociedade é, cara, dinheiro e diversão. Uma boa sociedade ela tem que ter retorno financeiro, mas ela tem que ter uma diversão. E a diversão saudável, responsável, a diversão de você ter tesão de olhar na cara do seu sócio, passar tempo junto, etc. Né? Então, eu só quero isso. E a reflexão, aliás, que eu faço com os meus sócios, né? A gente foi para Saquarema lá ver o jogo do Rio Branco com Boa Vista. Tinha muito tempo que eu não viajava, só eu e o Renato Tomás, que somos sócios fundadores, originários lá de 10 anos atrás. A gente vai fazer 10 anos de sociedade agora em dezembro. Né? A gente, cara, no sábado, em Saquarema, para jogar contra o Boa Vista, metemos 2-0 lá. Um time muito legal, recebeu a gente super bem, um time de expressão nacional. A gente ganhou lá. Eu, sentado com os 2 caras que são minha família. E a reflexão que a gente sempre faz, a gente fez nesse dia, cara, se a vida daqui pra frente não mudasse nada, fosse só isso, ia ser do caralho. Então eu não preciso, nossa, o que eu quero conquistar. Cara, se fosse isso aqui,
seria maravilhoso, né? E não é um comodismo, dá muito trabalho manter essas relações, manter esses negócios, dá muito trabalho. Então, eu acho que sou muito, muito grato, assim, mas que eu posso continuar sendo essa pessoa de estar junto com quem eu gosto, fazendo negócio com quem eu gosto. Eu acho que isso é um drive da minha vida. Assim, envolto, né, de tanta pessoa que eu admiro. Hoje eu cara, muito louco, né, esse negócio de São Paulo e Vitória. 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, eu tava vindo para Vitória, eu tava na 4F, senta do meu lado o Rogério Salome, na 4E. Pô, Rogério, tal, não sei. Cara, viramos 1h30, cara, conversando, eu e o Rogério. É um cara que tá próximo, que a gente conversa sobre negócio, se ajuda, etc. Massa. Hoje eu tô vindo no avião, o Tassiano Neto também, um cara que já é super empreendedor, fazedor de negócio, um cara que eu adoro ele, um irmão que eu tenho. Eu sou circundado dessas pessoas, assim, né? Pessoas que eu admiro, que eu olho e falo, caralho, eu queria ser esse cara é meu amigo. Né? Eu pouso aqui, tava o Wilson lá no aeroporto, eu encontro ele e tal. Então, cara, esse é o maior privilégio que eu posso ter. Eu queria continuar sendo isso. Isso já me preenche muito, assim. Perceba um padrão comportamental do empreendedor. Nós tivemos o privilégio de entrevistar a Ada Mota, fundadora da Adicus. Claro. E você, o tempo inteiro, você reforça a questão do sentimento positivo, né? Do prazer, do tesão e tal. E uma frase que marcou muito, de tantas, que a Ada, foi uma aula, gravar o podcast aqui com ela. Ela ia para a Adicus para ela se divertir. Então, o momento em que ela tinha a oportunidade de relaxar e se divertir é quando ela entrava no laboratório para analisar, para estruturar novas fórmulas. Ou seja, temos aqui na nossa frente um empreendedor falando da importância de você estar feliz, se sentir bem com o que você está fazendo. Tivemos a oportunidade de conversar com outra pessoa que é um orgulho aqui para o nosso estado, né? A Adicus é capixaba, é um orgulho muito grande isso. E ela reforçando exatamente a mesma coisa, que inclusive o momento em que o negócio de fato decolou, que atingiu um outro patamar, foi quando ela entendeu que ela precisava focar em ficar lá fazendo o que ela fazia muito bem, que é dentro do laboratório. Ela se cercou de pessoas que poderiam assessorá-la naquilo que ela não desenvolvia, não performava bem, e ela permaneceu fazendo aquilo que deixava ela feliz. Total. E estar feliz não quer dizer que a gente vive momentos orgasmáticos todos os dias. Não, com né? certeza não. Eu acho que a felicidade, assim, é muito mais... Eu, pelo menos, olho, né? Olhar até os momentos ruins e falar, cara, que maneiro, né? Que eu consigo passar e resolver esse negócio aqui. Porque eu acho que a maioria das pessoas talvez parassem. Eu tenho felicidade de ter essa missão, assim, de, cara... eu sou o cara que eu não posso estar para trás lá na empresa, né? Acontecer, sorriso na cara e conseguir fazer isso é uma felicidade, desatar os nós, etc. Não é que é só diversão, não, mas, cara, é um privilégio, assim, né? É um privilégio. Você se sente bem com as suas conquistas e as suas conquistas são combustível para novas conquistas. E o processo, cara. Processo. Eu para finalizar, mas eu voltei, fiquei 2 semanas agora na Itália, fui no Chipre, num casamento do amigo meu, e, sou um cara que adoro viajar, e depois que você começa a viajar muito, você já trabalha, o lazer, etc. Boa parte das pessoas, eu acho que o segundo maior desejo do brasileiro é viajar para fora, alguma coisa assim, o terceiro maior, o 4º maior desejo. Eu já coloquei em algum momento da minha vida isso como sendo o fim, né? Vou trabalhar para viajar, vou trabalhar para viajar. E, cara, hoje em dia eu viajo, é divertido pra caramba, mas às vezes é mais divertido estar aqui, né? E quando eu viajo eu também tô cheio de problema na cabeça, etc. E às vezes as pessoas, elas querem colocar fins para as coisas, né? Seja para a felicidade ou para os problemas. Então, às vezes dentro da empresa, você vê que as pessoas estão fazendo uma sangria desatada e, meu Deus, quando que isso vai acabar? Quando você vai resolver e tal? Cara, desculpa, não vai resolver. A gente vai resolver um probleminha aqui. O problema é uma pilha, né? Você resolve um, aparece outro, etc. Tal. Então, para empreender, você tem que se divertir com isso. Você tem que... Acho que para tudo que você queira fazer com excelência, né? Parece que empreender está no universo, não é isso. Tudo que você queira fazer com excelência, que você queira fazer bem feito, ser reconhecido, você tem que gostar disso. De resolver essa pilinha de problema. Vem um, resolve. Felicidades momentâneas ali que no conjunto, né, elas trazem esse espírito talvez de satisfação pessoal, né? Não sei qual que é a melhor palavra, se é diversão, se é felicidade, mas eu tenho uma satisfação pessoal muito grande do que eu faço.
Muito bacana. Isso aí. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Muito bom. Muito bom. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Tinha certeza que ia ser bom. Foi além até do que... Não foi além do que eu esperava, porque eu sabia que ia ser muito bom. Até aprendi sobre futebol. Agradecer a Marcela também, né? Que ela foi fundamental nesse meio de campo. Obrigada, viu, Para que Marcela? desse tudo certo aqui. Sabe que aqui as portas estão abertas, obviamente. Você já é de casa, literalmente. Então, quero agradecer você também pela participação. Foi ótimo. E a todos vocês que estão aqui nos assistindo, muito obrigado por ficar até agora. Por favor, curtem, comentem, compartilhem, que é muito importante para a gente. E espero até a próxima, no próximo episódio do IBF, do Gestão e Empreendedorismo. Obrigado, Valeu, pessoal. Até Obrigado. lá. Tchau. Obrigado. Tchau. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles categoria Diamante, ArcelorMittal, APES, Banestes, Cezan, Med Senior, Cicobi e Vale, categoria Sênior, da Luz Risque Nemer Advogados Associados e Fucap Business School. Categoria Pleno, Almeida e Pandolfi D'Amico Advogados, Finamore Simone Gran Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados. Terca, Zilli, Armazéns Gerais e Taimenal. Apoiadores, Accounting, Consultoria e Ativação. Mídias parceiras, Rede Vitória, Rede Tribuna, TV Sim, Nova Brasil, Rede TV ES e Rede Gazeta.